Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece, esse é o canal Bet Tips. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, eu te peço humildemente que você se inscreva no nosso canal, para você ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. Também deixa seu like no vídeo, para você fortalecer ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Como sempre, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. Ficamos ali por um golzinho, tomamos essa zebra aí mais uma vez, a equipe da Suécia, lá no Europeu Sub-21. Perdeu de 1-0 para a Macedônia do Norte, incrível, né? Em um jogo só fez 5 gols. E no segundo jogo, jogando em casa, perde de 1-0, não faz pelo menos um gol. Espero ter ajudado com os palpites. Dos 8, cravamos 6. Então agora, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 9 de setembro de 2023, sabadão. Temos aqui 8 palpites para analisarmos. E dando início aqui nos nossos jogos, vamos lá para a Eurocopa. 10 horas da manhã, temos a equipe do Azerbaijão e a equipe da Bélgica. Então vamos analisar aqui os jogos. O Azerbaijão, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe da Bélgica, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Os últimos 4 confrontos das equipes, em 2 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Azerbaijão, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe da Bélgica, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Azerbaijão está na 5ª colocação com apenas 1 ponto. Em 3 jogos marcou 2 gols e sofreu 10. Já a equipe da Bélgica está na 2ª colocação com 7 pontos. Em 3 jogos marcou 7 gols e sofreu apenas 1. Palpite para essa partida, vamos de 0,5 gol no primeiro tempo. O Martin Guémé na partida. Indo aqui agora para a Liga Nacional da Inglaterra, 5ª divisão. 11 horas da manhã, temos a equipe do Barnet e a equipe do Altrincham. Vamos analisar aqui os jogos. O Barnet, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Altrincham, os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foi ambas marcam. O Barnet, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 jogos, empatou apenas 1. Já a equipe do Altrincham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Barnet está na 1ª colocação com 16 pontos. Em 7 jogos fez 14 gols e sofreu 8. Já a equipe do Altrincham está na 9ª colocação com 10 pontos. Em 7 jogos fez 13 gols e sofreu 12. Palpite para essa partida, Martin Guémé, ambas as equipes marcam. Ainda aqui na Nacional da Inglaterra, só que na 6ª divisão. 11 horas da manhã, temos a equipe do Scunthorpe e a equipe do Buxton. Vamos analisar aqui os jogos. O Scunthorpe, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu o jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Buxton, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Confronto diretos não temos. A equipe do Scunthorpe, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas um jogo. Já o Buxton, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Scunthorpe está na 1ª colocação com 17 pontos. Em 8 jogos fez 19 gols e sofreu 7. Já a equipe do Buxton está na 9ª colocação com 12 pontos. Em 8 jogos fez 14 gols e sofreu 5. Palpite para essa partida, vitória da equipe do Scunthorpe, o Martin Guémé na partida. Vamos aqui agora para a Croácia. 11h30 da manhã, temos aqui a 5ª rodada da Liga e temos a equipe do Oriente e a equipe do Šibenik. Vamos analisar aqui os jogos. O Oriente, os últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou um jogo e venceu 1 também. Já a equipe do Šibenik, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Os últimos 2 confrontos das equipes em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Oriente, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Já o Šibenik, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu um jogo e perdeu 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Oriente é a lanterna, na 12ª colocação, com apenas 1 ponto. Em 4 jogos fez 4 gols e sofreu 10. Já o Šibenik está aqui na 1ª colocação, com 12 pontos. Em 4 jogos fez 12 gols e sofreu 2. Palpite para essa partida, vamos de chance dupla para a equipe do Šibenik. O Martin Guémé na partida. Voltando lá para a Eurocopa. 1 hora da tarde temos a equipe da Estônia e a equipe da Suécia. Vamos analisar aqui os jogos. A Estônia, os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Já a equipe da Suécia, os últimos 5, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, foi ambas marcam.
A equipe da Estônia jogando em casa os últimos 5 jogos venceu 3, perdeu um jogo, empatou um também. Já a Suécia jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A Estônia está na quarta colocação com apenas 1 ponto. Em 3 jogos fez 2 gols e sofreu 6. Já a Suécia está na terceira colocação com 3 pontos. Em 3 jogos fez 5 gols, sofreu 5 também. Palpite para essa partida, mais de 1,5 gols. Ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Liga Portugal. 2 horas da tarde temos aqui a terceira rodada da Liga e temos a equipe do Moreirense e a equipe do Braga. Vamos analisar aqui os jogos. O Moreirense, nos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu um jogo e venceu um também. Já a equipe do Braga, os últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Moreirense, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 empatou um jogo. Já a equipe do Braga, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Moreirense está na 10ª colocação com 4 pontos. Em 3 jogos fez 3 gols e sofreu 3 também. Já a equipe do Braga está logo acima na 9ª colocação com 4 pontos também. Em 3 jogos fez 6 gols e sofreu 5. Palpite para essa partida. Vamos chance dupla para a equipe do Braga. O mais de 1,5 na partida. Voltando lá para a Eurocopa. 3h45 da tarde, temos a equipe do Macedônia do Norte e a equipe da Itália. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe da Macedônia do Norte, os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Já a equipe da Itália, os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 também. Os últimos 3 confrontos das equipes em 2 jogos, foi ambas marcam. A equipe da Macedônia do Norte, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Já a Itália, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A Macedônia do Norte está na 4ª colocação com 3 pontos. Em 3 jogos fez 4 gols e sofreu 11. Já a Itália está na 3ª colocação com 3 pontos também. Em 2 jogos fez 3 gols e sofreu 2. Palpite para essa partida. Vitória da equipe da Itália. O mais de 1,5 na partida. Para encerrar nossos jogos, indo lá para os Países Baixos. 4 horas da tarde, temos aqui a 5ª rodada da Liga e temos a equipe do Breda e a equipe do Roda. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Breda, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já a equipe do Roda, os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Breda, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Já a equipe do Roda, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Breda está na 8ª colocação com 7 pontos. Em 4 jogos fez 8 gols e sofreu 6. Já a equipe do Roda está na 1ª colocação com 9 pontos. Em 4 jogos fez 9 gols e sofreu 2. Palpite para essa partida, mais de 1,5. Ambas as equipes marcam. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Eurocopa temos a equipe do Azerbaijão e a equipe da Bélgica. Coloquei o resultado final. Bélgica para vencer a partida. Ainda aqui na Euro também temos a Macedônia do Norte e a equipe da Itália. Coloquei o resultado final. A equipe da Itália também. Indo lá para a Croácia, temos a equipe do Oriente e a equipe do Šibenik. Coloquei uma chance dupla para a equipe aqui do Šibenik. Juntando essas 3 odds, dá uma cotação de 1,81. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve para ajudar nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação e deixa aquele like aí também no vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!